Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o título A quem devemos estar mais gratos? Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, está escrito: Em tudo, dai graças. Então, a quem devemos dar graças? Não deve existir alguém a quem devemos agradecer? Agricultores agradecem àquele que os fez ter uma colheita abundante, ao ter mandado a luz do sol, chuva e vento. Refugiados de guerra se sentem gratos às pessoas que os ajudam a ficar seguros e a ter um lugar para dormir e comida para comer. No caso de detentos na fila da morte, eu creio que eles agradeceriam àquele que perdoou os seus crimes, que os levaria a uma execução. Na Bíblia, muitas pessoas são mencionadas. Podemos encontrar registros sobre Josué, o apóstolo Paulo, Davi, Abraão, Isaque, Jacó e muito mais, não podemos? A quem devemos estar mais gratos? Vamos descobrir a resposta através de seus atos de fé. 2 anos já se passaram desde que o coronavírus surgiu. A quem devemos agradecer? Quem derramou sobre nós a maior graça? Estamos agradecendo e fazendo algo para Ele em troca? Devemos refletir sobre nós mesmos a respeito dessas perguntas. Digamos que, em ocasiões especiais, o seu vizinho te dê alguns presentes, como lanchinhos ou uma comida deliciosa. Vocês acham que não devem fazer nada para o seu vizinho depois de receber o presente? Não seria melhor demonstrar a sua gratidão para com o seu vizinho? Isso é algo natural em nossa sociedade. Da mesma forma, nós recebemos muitas coisas que devemos ser gratos no mundo espiritual. Portanto, não devemos poder ao menos mostrar nossa gratidão, mesmo com pequenas coisas? Para quem Josué, o apóstolo Paulo e Davi, que foram registrados como heróis na Bíblia, agradeceram por toda a sua vida? Em quais circunstâncias eles estiveram quando deram graças e glória a Deus? Vamos descobrir a resposta, indo para o livro de Josué, capítulo 1. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Essas são as palavras de bênçãos que Deus deu aos israelitas depois de Moisés morrer. Vamos continuar com o versículo 4. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Até então, os israelitas viveram sequer terem um pequeno pedaço de terra que eles pudessem chamar de seu, porque eles tinham sido escravos durante toda a sua vida no Egito. Porém, agora, eles estavam indo em direção a Canaã, que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu. Moisés morreu no Monte Nebo, e Deus nomeou Josué como o sucessor de Moisés. Depois disso, quais foram as palavras de bênção que Deus deu para Josué? Vamos continuar lendo o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso.
Até então, Josué tinha desempenhado a posição de assistente de Moisés. Porém, agora, Deus confiou a ele uma grande tarefa. Ele deve ter ficado feliz, mas com medo ao mesmo tempo. Como eu posso guiar esse povo para a terra de Canaã, que mana leite e mel? A guerra será inevitável quando entrarmos em Canaã. Como eu posso guiá-los à vitória? Da perspectiva de um líder, ele deve ter tido muitas preocupações. Ele tinha a fé que era corajosa o bastante para dizer: os devoraremos como pão. Mas ao mesmo tempo, ele tinha medo. É por isso que Deus o encorajou repetidamente, dizendo: sê forte e corajoso. Deus também disse a ele várias vezes: eu nunca te abandonarei, eu te ajudarei. No fim, os israelitas que nunca tiveram nem um pequeno pedaço de terra para si, herdaram de Deus a terra de Canaã, que manava leite e mel. Como Josué continuou a obter vitória após vitória, em conquistar terras em guerras, ele confirmou absolutamente que Deus estava definitivamente o ajudando. Vamos ver mais um dos momentos em que ele afirmou esse fato, indo para o livro de Josué, capítulo 10. No capítulo 10, versículo 12, está escrito: então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O sol parou sobre Gibeão, e a lua sobre o vale de Aijalon. Os israelitas vivenciaram a incrível obra de Deus por toda a sua jornada até a terra de Canaã, que mana leite e mel. Existe alguém que tem o poder de parar o sol ou controlar os corpos celestes em todo esse universo? Isso não poderia ser feito pelo poder de ninguém, exceto apenas com o poder de Deus. Ele prometeu aos israelitas: em cada lugar onde você colocar o seu pé, será seu. Desde o primeiro capítulo no livro de Josué, Deus prometeu a Josué: sê corajoso, eu estarei com você, eu te ajudarei. Aqui, podemos ver como Josué vivenciou o cumprimento da promessa de Deus a ele. Se você for para o céu e perguntar para Josué: a quem você era mais grato enquanto vivia na terra? Josué diria: eu era mais grato a Deus, sem hesitar. Ele poderia ter conquistado essa grande obra sem a ajuda de Deus? Deus cuidou de tudo, até do menor detalhe. Se o sol se pusesse e a noite chegasse, teria sido uma batalha muito desvantajosa para os israelitas na guerra contra os amorreus. De acordo com o livro de Josué, está escrito: o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Deus manteve o sol e a lua parados, até que os israelitas obtivessem a vitória. Josué e todos os israelitas testemunharam esse milagre, que era muito incrível, e eles deram graças e glória a Deus. Irmãos e irmãs, quando vocês se encontrarem com Josué, por favor, perguntem a ele: a quem você era mais grato? Ele definitivamente responderá: sem dúvida, eu era mais grato a Deus. Até quando o apóstolo Paulo
que nós conhecemos muito bem, recebeu 40 açoites menos um, a quem ele instruiu repetidamente os santos a darem graças, ele continuamente os ensinou a dar graças a Deus. Ele os ensinou que aquele a quem devemos sempre agradecer é Deus. Foi porque o apóstolo Paulo entendeu melhor do que ninguém que somos pecadores que pecaram no céu. Ele viveu uma vida de arrependimento por tomar a dianteira no assassinato de Estevão, que era um homem de fé sincera. Ele carregou essa culpa com ele pelo resto da sua vida. Ele era consciente do fato de que era um pecador grave no mundo espiritual e no mundo físico. Quando ele estava no judaísmo, ele olhava para o povo de Deus do mesmo ponto de vista como aqueles no judaísmo. É por isso que ele os rotulava como hereges. Na época, ele pensou que estava fazendo a coisa certa. Porém, depois de receber a verdade, ele compreendeu que o que ele fez era contra a vontade de Deus. Depois de compreender isso, o que ele disse sobre si mesmo? Ele disse: "Eu sou o pior dos pecadores." Embora o apóstolo Paulo fosse o pior pecador, Deus o chamou e deu a ele a salvação, o perdão de pecados e a esperança pelo eterno reino dos céus. Se você perguntasse ao apóstolo Paulo a quem você era mais grato, ele diria sem hesitação: a Deus. Embora tenha recebido 40 açoites menos um várias vezes, ficado sem sono ou comida, e tenha estado nu enquanto pregava o Evangelho, tais fadigas e todos os sofrimentos que eu passei eram nada. Deus me redimiu dos meus pecados, embora eu fosse o pior dos pecadores. E Ele abriu a porta da graça para eu entrar no reino dos céus. Se Deus não tivesse feito isso, eu seria enviado ao inferno e teria vivido em dor excruciante e em agonia milhares de vezes maior que outras pessoas, porque eu sou o pior dos pecadores. Mesmo que o apóstolo Paulo tenha recebido 40 açoites menos um várias vezes, tenha estado nu e com fome, ele se esforçou para cumprir sua missão, dando graças a Deus. No caminho a Damasco, ele ouviu uma voz dizendo: "Saulo, Saulo." Ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." O que teria acontecido ao apóstolo Paulo se ele não tivesse ouvido essa voz? Ele teria sido atormentado na fornalha ardente para sempre, sofrendo dores que nunca imaginou. Como ele deve ter ficado grato? Irmãos e irmãs, a quem somos mais gratos? Qual é a maneira de recompensar aquele de quem somos mais gratos? Vamos ser o tipo de pessoa que sempre pensa sobre isso. Vamos para a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. No capítulo 2, versículo 13, está escrito: "Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo." Desde o princípio, Deus nos escolheu e nos chamou para a verdade e nos fez participar na glória de Jesus Cristo. Portanto, devemos dar mais graças do que todas as pessoas neste mundo, não devemos? Portanto, em vez de agradecer a Deus, nós facilmente ficamos tristes e reclamamos sobre coisas triviais, dizendo: "Por que o Senhor me deu tão pouco, enquanto dá muito aos outros? Por que o Senhor me dá esse tipo de sofrimento, enquanto dá aos outros uma vida confortável?" Irmãos e irmãs, cada um de nós tem um papel diferente. Há membros que precisam de dificuldades para que se tornem mais fortes, e há membros que precisam de conforto
já que eles são fracos e frágeis. O mesmo acontece com o nosso corpo. Partes do corpo, como braços e pernas, precisam de músculos fortes, mas não existem certas partes do corpo que não precisam de músculos fortes. Certas partes do corpo, como a pupila, têm uma fina concentração de nervos, no lugar de músculos fortes. Assim como nossos corpos físicos, há alguns membros que precisam ser refinados fortemente, e há alguns membros que desempenham um papel diferente e precisam ser lidados delicadamente. Deus coloca cada um de nós em várias situações, de acordo com o que precisamos. Para onde Ele nos guia no final? A vontade de Deus é nos guiar para o eterno reino dos céus. Portanto, devemos sempre dar graças a Deus por tudo, assim como o apóstolo Paulo disse. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Há pessoas que desempenham o papel de pernas ou pés. É por isso que Deus os faz fortes através do refinamento. Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Quão grande é a glória de Cristo no reino dos céus? É a vontade de Deus que devemos participar em sua grande glória. Portanto, não devemos murmurar, nem devemos ter nenhum mal-entendido ou reclamações sobre assuntos triviais, ao invés de dar graças a Deus. Todos os dias, devemos pensar sobre a graça de Deus que estamos recebendo agora e como essa graça é preciosa e incrível. Devemos pensar também o que eu posso fazer para agradar ao Pai e à Mãe, pela sua graça? Como eu posso glorificá-los? Eu estava destinado a morrer pelo meu pecado e sofrer no inferno para sempre. Isso não está mencionado na Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 23? Esse versículo não diz que o salário do nosso pecado é a morte? Somos destinados a morrer por causa dos pecados imperdoáveis que cometemos no céu. Porém, Deus nos perdoou de nossos pecados e nos guiou ao glorioso mundo chamado Reino dos Céus. Portanto, enquanto vivemos nesta terra, nunca devemos cometer a tolice de desistir da verdade e do Reino dos Céus, por causa de pequenas inconveniências e situações onde nossas ideias e insistências não são aceitas, sendo levianos com a gloriosa posição que Deus nos preparou. Assim, o que a Bíblia diz que devemos fazer? Está escrito, em tudo, dai graças, que não é algo fácil de praticar. Mesmo assim, devemos poder alcançar o nível de fé para dar graças em tudo. Para fazer isso, devemos procurar por coisas para sermos gratos, não importa em que situação estejamos. Não há nada que Deus nos deu que devemos reclamar. Nós compreenderemos que tudo o que Deus nos deu é para nós. Deus preparou tudo para o nosso futuro e nos guiou ao caminho pelo seu sacrifício, para que tudo ocorresse bem para nós no final. Mesmo que não compreendamos isso agora, chegará o momento em que entenderemos isso. Jesus não nos deu o mesmo ensinamento. Ele disse, vocês não compreendem o que eu faço agora, mas depois entenderão. Irmãos e irmãs, Deus é o nosso Pai e a nossa Mãe. Há algum pai ou alguma mãe que quer que seus filhos se percam e acabem em uma vida terrível no futuro? Não importa o quão ruim um pai ou uma mãe sejam, não há pai ou mãe que deseja que seus filhos sofram assim. Então, e quanto ao nosso Pai Celestial e à Mãe Celestial, que são justos, gloriosos e santos,
Devemos pensar, eles vieram a essa terra por nós. Eles têm andado no caminho de sacrifício por nós. Eles tomaram essa graciosa decisão para nos salvar. Todas as decisões que tomaram foram por nós. Devemos crer nisso. Se não cremos nisso, sempre murmuraremos e reclamaremos, como os israelitas que disseram: por que Deus está nos guiando para Canaã, por uma rota longa e desafiadora, e não por uma rota fácil e direta? Eles constantemente reclamaram por toda a sua jornada. Quando eles estavam com um pouco de sede, eles reclamaram: por que o Senhor nos levou a uma terra sem água? Sempre que estavam com um pouco de fome, ou ficavam sem comida, reclamavam de novo. Então, como Deus respondeu a eles? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Os pássaros não têm celeiros e nem sabem como colher. Porém, Deus disse: vocês sabem como eles prosperam até hoje? Não é porque eu os alimento? Então, e quanto a vocês? Para mim, vocês são mais valiosos que os pássaros no céu, que os peixes no mar e que os animais que correm no campo. Vocês são mais preciosos que o mundo. Então, eu não cuidarei de vocês? Deus está angustiado dizendo: ó, gente de fé fraca, gente de pequena fé. Irmãos e irmãs, enquanto vivemos na terra, há alguns filhos que Deus precisa criar com força. E também há outros filhos que precisam ser criados gentilmente. Nós não sabemos disso. Isso é encontrado na providência de Deus, que apenas Deus conhece. Somente Deus conhece qual filho precisa ser criado de maneira delicada e qual filho precisa ser criado de maneira mais forte. Então, não fique frustrado ou desista aos ambientes e circunstâncias que são dados a nós. Ao contrário, devemos pensar: nosso Deus está sempre conosco e Ele sempre nos ajuda. O apóstolo Paulo não deu graças a Deus, embora ele tenha recebido 40 açoites menos um várias vezes. Ele disse: vocês devem dar graças a Deus. Receber 40 açoites menos um é nada. Eu sou a parte do corpo que precisa ser criado fortemente através de dificuldades, mas há membros que precisam ser criados delicadamente. Portanto, devemos sempre dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Essas palavras foram registradas na Bíblia, que foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Vamos para a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. A quem devemos ser mais gratos? Devemos ser mais gratos ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, que salvaram a nós, pecadores, que estavam destinados a morrer, e estão nos guiando ao eterno reino dos céus. Do ponto de vista espiritual, tudo o que está acontecendo na Terra e as pessoas ao nosso redor que estão nos ajudando foram enviadas por Deus. Elas estão desempenhando os papéis designados por Deus. Vamos ver na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis, ainda, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para o que devemos fazer também? Incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus. Está escrito: a palavra de Deus está em ação. Então, não está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, que Deus tragará a morte, tragará o sofrimento e nos dará o glorioso reino dos céus, onde não há dor? Também não está escrito
que Deus nos guiará para a glória de reinar para sempre no capítulo 22? Porém, o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 20? O que acontecerá a Satanás, o diabo, e aos falsos profetas, dia e noite, para sempre? Não está escrito que eles serão lançados no lago de fogo e atormentados eternamente? Quem deveria ter ido originalmente para aquele lugar de tormento? Éramos nós que devíamos ir para lá. No entanto, Deus nos libertou desse caminho e desse sofrimento. Apenas por esse motivo, devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Nosso destino final não é essa terra, mas o eterno reino dos céus. Vamos ser aqueles que vivem com mais gratidão a Deus nessa terra, para que possamos entrar com segurança no reino dos céus. Haverá muitos inconvenientes enquanto estivermos vivendo nesta terra, e haverá muitas coisas que não vão como queríamos. Porém, no final, se não conseguirmos o que queremos, ou se alcançamos o que queremos, ou se o alcançamos completamente, após um pouco de dificuldade ou parcialmente, nosso destino final será o mesmo. Estamos no meio de várias e diversas circunstâncias. Onde estaremos no final? Estaremos no reino dos céus. Eu espero que todos nós possamos dar eterna graça e glória ao Pai Celestial e à Mãe Celestial pelo resto de nossas vidas, por nos dar essa graça e nos chamar. Muito obrigado.